Você sabia que o profeta Nostradamus fez previsões sobre o reinado do rei Charles III no céu de Jerusalém? Descubra mais sobre essas revelações surpreendentes. Olá, pessoal! Hoje vou compartilhar com vocês algumas previsões incríveis feitas por Nostradamus sobre o reino celestial de Jerusalém e o futuro do rei Charles III. Prepare-se para se surpreender com esses relatos misteriosos e intrigantes. Eu me lembro do dia em que as profecias de Nostradamus sobre o reinado do rei Charles III no céu de Jerusalém vieram à tona. Foi como se um véu antigo tivesse sido erguido, revelando mistérios que ecoavam através dos séculos. Nostradamus, aquele misterioso astrólogo francês do século XVI, conhecido por suas visões enigmáticas e proféticas, trouxe à luz uma previsão perturbadora: o reinado do rei Charles III seria marcado por um destino sombrio. Especulações surgiram, teorias foram tecidas e a atmosfera estava impregnada de uma tensão palpável. A notícia se espalhou como fogo em uma floresta seca, alimentando o medo e a curiosidade na mesma medida. Tudo parecia diferente naquele momento, como se estivéssemos caminhando sobre uma linha tênue entre a realidade e o desconhecido. O que o futuro reservava para a Jerusalém celestial? A profecia de Nostradamus pairava sobre nós como uma sombra inquietante, lançando dúvidas sobre o destino iminente do rei Charles III. Naquele dia, enquanto eu mergulhava nas profecias de Nostradamus sobre o reinado do rei Charles III no céu de Jerusalém, uma frase em particular ecoou em minha mente: um herdeiro inesperado poderia assumir o trono após a abdicação de Charles III. Essas palavras enigmáticas causaram um arrepio na minha espinha, e eu me vi imerso em um turbilhão de pensamentos. Quem poderia ser esse herdeiro inesperado? Seria alguém próximo à família real? Ou um completo estranho destinado a mudar o curso da história? A possibilidade de uma reviravolta tão extraordinária no destino da Jerusalém celestial despertou minha imaginação e alimentou meu anseio por desvendar os mistérios ocultos nas entrelinhas das profecias de Nostradamus. O futuro parecia incerto, carregado de promessas e perigos iminentes. Cada palavra pronunciada pelo profeta ressoava como um eco do desconhecido, desafiando minhas convicções e me impelindo a explorar os limites da possibilidade. Enquanto refletia sobre as implicações da chegada desse herdeiro inesperado ao trono, não pude conter a sensação de que uma transformação radical estava prestes a se desenrolar diante dos nossos olhos, moldando o destino da Jerusalém celestial para sempre. Naquele momento, imerso nas profecias de Nostradamus sobre o reinado do rei Charles III no céu de Jerusalém, fui tomado por uma sensação inebriante de mistério e intriga. Cada palavra do profeta parecia ecoar como um sussurro ancestral, revelando segredos há muito guardados. A interpretação das profecias levou a especulações sobre mudanças drásticas no governo da Jerusalém celestial, com suas implicações se estendendo além das muralhas da cidade sagrada. Alguns estudiosos sugeriram que as palavras enigmáticas de Nostradamus apontavam para um cenário de conflitos políticos e crises institucionais que abalariam as estruturas do poder estabelecido. A possibilidade de distúrbios civis e transformações radicais provocou debates acalorados entre os conhecedores dos textos proféticos, com teorias divergentes sobre o desfecho desses acontecimentos iminentes. Enquanto refletia sobre o significado oculto por trás das predições enigmáticas, uma aura de tempestade pairava no ar, alimentando a incerteza e a expectativa de tempos turbulentos à frente. O reinado do rei Charles III na Jerusalém celestial parecia destinado a ser marcado por desafios sem precedentes e escolhas cruciais que moldariam o futuro do reino divino. Naquele momento, enquanto eu mergulhava nas profecias de Nostradamus sobre o reinado do rei Charles III no céu de Jerusalém, fui tomado por uma sensação inebriante de mistério e intriga. Cada palavra do profeta parecia ecoar como um sussurro ancestral, revelando segredos há muito guardados. Enquanto me aprofundava nas entrelinhas dos escritos proféticos, uma visão vívida se desdobrava diante dos meus olhos, em avanços tecnológicos impressionantes surgindo na Jerusalém celestial sob o comando do rei Charles III.
As palavras enigmáticas de Nostradamus insinuavam um futuro repleto de maravilhas tecnológicas, onde a inteligência artificial e a tecnologia espacial floresceriam como nunca antes. Era como se uma era de descobertas e inovações estivesse prestes a nascer sob a égide do governante celestial. Os códigos cifrados das profecias ecoavam em minha mente, sugerindo que o reinado de Charles III seria marcado não apenas por desafios sombrios, mas também por triunfos extraordinários na vanguarda da ciência e da engenharia. A expectativa dessas conquistas iminentes enchia meu ser de admiração e especulação, impelindo-me a contemplar as possibilidades vertiginosas desse novo amanhecer tecnológico na Jerusalém celestial. Enquanto eu mergulhava nas profecias de Nostradamus sobre o reinado do rei Charles III no céu de Jerusalém, fui tomado por uma sensação inebriante de mistério e intriga. As palavras enigmáticas do profeta ecoavam em minha mente, revelando um cenário sombrio de possíveis desafios econômicos e agitação civil na Jerusalém celestial. Rumores sinistros se espalhavam como uma névoa densa pelos corredores do poder, insinuando uma crise iminente que ameaçava a estabilidade do reino sob o domínio de Charles III. A incerteza pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar, enquanto eu contemplava as ramificações dessa iminente turbulência, em como seriam as repercussões desses eventos no cotidiano dos habitantes da Jerusalém celestial. O futuro se mostrava incerto, tingido por sombras de tensão e inquietação. Será que o reinado de Charles III conseguiria sobreviver às provações que se aproximavam, ou estaria fadado a sucumbir diante dos desafios econômicos e das convulsões sociais que se avizinhavam? Enquanto me aprofundava nas profecias de Nostradamus sobre o reinado do rei Charles III no céu de Jerusalém, uma visão sombria e inquietante se descortinou diante de mim. Os escritos enigmáticos do profeta francês insinuavam o surgimento iminente de conflitos armados e desastres naturais que lançariam a Jerusalém celestial em um abismo de caos e devastação. Cada palavra das previsões parecia ecoar como um presságio sinistro, sussurrando sobre uma tempestade que se aproximava no horizonte. Enquanto eu tentava decifrar os enigmas contidos nessas profecias apocalípticas, o medo e a apreensão se misturavam em meu âmago, criando um turbilhão de incertezas e temores. Rumores sobre guerras iminentes e catástrofes naturais avassaladoras se espalhavam pelos corredores da Jerusalém celestial, alimentando teorias sombrias sobre o destino trágico que aguardava o reino sob o reinado do rei Charles III. O cenário pintado pelas palavras de Nostradamus era desolador, repleto de desafios implacáveis que testariam a resiliência e a determinação daqueles que habitavam aquela terra sagrada. Enquanto contemplava as sombras projetadas pelo futuro incerto descrito nas profecias, senti o peso da responsabilidade sobre meus ombros, pois sabia que as decisões tomadas naquele momento crítico poderiam moldar o destino da Jerusalém celestial para sempre. Enquanto me aprofundava nas profecias de Nostradamus sobre o reinado do rei Charles III no céu de Jerusalém, uma visão fascinante se revelou diante de mim. As escrituras enigmáticas do profeta abordavam não apenas desafios e crises, mas também as possíveis realizações notáveis que o futuro reserva. Em um dos trechos mais surpreendentes, Nostradamus sugere que sob o governo de Charles III, os avanços médicos alcançariam um nível sem precedentes. Palavras como cura e tratamento ecoavam em minha mente, evocando a imagem de uma era dourada da medicina. Era como se um reino de curas milagrosas e descobertas revolucionárias estivesse prestes a se materializar diante dos nossos olhos maravilhados. Enquanto refletia sobre essas perspectivas inovadoras e esperançosas para o reinado real, senti uma onda de otimismo e expectativa varrer meu ser. Os escritos proféticos ganharam vida diante de mim, revelando um futuro repleto de promessas e possibilidades incríveis na área da saúde e bem-estar. O potencial transformador desses avanços médicos parecia iluminar o horizonte sombrio das previsões, oferecendo uma visão inspiradora do que poderia ser alcançado sob a liderança visionária do rei Charles III na Jerusalém celestial. Naquele momento em que mergulhei nas profecias de Nostradamus sobre o reinado do rei Charles III no céu de Jerusalém, uma inquietante sensação de revelação tomou conta de mim. As palavras enigmáticas do profeta ecoavam em minha mente,
sugerindo não apenas desafios iminentes, mas também a possibilidade de uma mudança sísmica no sistema político da Jerusalém Celestial. A atmosfera ao meu redor tornou-se carregada de tensão e expectativa, pois as escrituras proféticas insinuavam uma transformação radical nas estruturas de poder estabelecidas naquela terra sagrada. Rumores sussurrados pelos corredores do Palácio Real alimentavam teorias sombrias sobre a queda da monarquia e o surgimento de um novo sistema governamental. A incerteza pairava no ar como uma névoa densa, obscurecendo as linhas entre o passado e o futuro, entre a tradição e a revolução. Enquanto eu refletia sobre os desdobramentos possíveis dessas profecias intrigantes, sentia-me envolto por um véu de mistério e intriga que me impelia a explorar os limites da possibilidade. O que o destino reservava para a Jerusalém Celestial sob o reinado do rei Charles III? Somente o tempo poderia revelar os segredos ocultos nas entrelinhas das previsões de Nostradamus. Enquanto me vejo imerso nesse mar de profecias intrigantes e enigmáticas que envolvem o reinado do rei Charles III na Jerusalém Celestial, não consigo deixar de sentir a tensão no ar, como se estivesse à beira de um precipício, aguardando para ver como esses eventos proféticos se desdobrarão diante dos meus olhos incrédulos. Cada palavra sussurrada pelo vento parece trazer consigo uma vibração de mistério e fascínio, alimentando minha curiosidade incontrolável. Será que as revelações de Nostradamus se tornarão realidade diante dos nossos olhos atônitos? O que o futuro reserva para Jerusalém Celestial sob a regência sombria do rei Charles III? Sinto meu coração acelerar com a incerteza do desconhecido, enquanto me perco nos labirintos intricados dessas previsões tão obscuras quanto reveladoras. Apenas o tempo dirá se seremos testemunhas de eventos extraordinários ou meros espectadores de sonhos desfeitos. Enquanto me debruço sobre as profecias, uma aura de mistério envolve meu ser, me transportando para um reino de possibilidades infinitas. Cada palavra sussurrada pelo vento parece trazer consigo segredos do futuro, despertando uma curiosidade insaciável em minha essência. Será que as visões proféticas de Nostradamus se materializarão diante dos nossos olhos incrédulos? Minha mente é inundada por questionamentos, meu coração acelera com a incerteza do desconhecido. É como se estivesse na iminência de presenciar eventos extraordinários ou apenas contemplar sonhos desfeitos pela bruma do tempo. A influência duradoura do renomado profeta nas mentes da humanidade continua a nos cativar, enfatizando a imprevisibilidade e fascínio que permeiam a busca pelo conhecimento oculto. Que mistérios aguardam aqueles que ousam explorar os limites da previsão e da interpretação? A resposta talvez esteja além do alcance da compreensão humana, desafiando-nos a mergulhar nas profundezas do desconhecido com coragem e admiração pelos enigmas ainda não decifrados. Você acredita nas previsões feitas por Nostradamus? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes. Obrigado por acompanhar esse relato emocionante sobre as previsões envolvendo o céu de Jerusalém e as revelações misteriosas relacionadas ao rei Charles III. Até a próxima!